Eu encontrei por acaso um rímel preto importado no bolso do meu marido. Pertencia à minha irmã. Não disse uma única palavra. Apenas adicionei cola e esperei. O que aconteceu em seguida fez estranhos na rua chamarem uma ambulância. Bom dia, queridos ouvintes. É Helena novamente. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo. Assim eu consigo ver até onde minha história viajou. Eu costumava achar que tinha o tipo de vida que as pessoas invejavam. Uma casa em um condomínio nos arredores de São Paulo, com varanda ao redor. Um marido que lembrava meu pedido de café. Uma irmã que ligava todo domingo. Meu nome é Helena Vargas, ou era, antes de tudo desmoronar e se reconstruir em algo que eu mal reconheço, algo mais forte. Mas estou me adiantando. Rafael e eu estávamos casados, havia 9 anos quando as rachaduras começaram a aparecer. Olhando agora, eu as vejo claramente. Fraturas finas na fundação que eu escolhi, repetidamente não examinar de perto. Dizem que uma esposa sempre sabe, e acho que é verdade. Eu só não queria. Começou com coisas pequenas. Rafael começou a ir mais à academia. Nada estranho para um homem que sempre foi consciente da saúde, mas ele passou a ir em horários estranhos, às 19. Às vezes só voltava às 22. Chegava em casa já tomado banho, o que eu dizia a mim mesma que fazia sentido. Você toma banho na academia. Mas havia algo excessivamente cuidadoso, algo ensaiado. Depois veio o celular. Notei que ele começou a dormir com ele virado para baixo. Ele se desculpava para ir até a varanda dos fundos para atender chamadas. E quando eu aparecia na porta de correr, a conversa mudava. A voz dele baixava meia oitava. O corpo girava ligeiramente para o lado. Só coisa do trabalho, ele dizia, voltando para dentro. Você sabe como Guilherme é. Guilherme era o gerente de projetos dele. Guilherme era sempre a desculpa. Minha irmã Viviane morava a 20 minutos de distância, em Barueri. Éramos próximas do jeito que irmãs que sobreviveram a uma infância difícil conseguem ser. Unidas pela cicatriz. Ela era 2 anos mais nova que eu, 36 anos, com cabelos escuros ondulados e uma risada que enchia os ambientes. Estava divorciada havia 3 anos e insistia que estava perfeitamente feliz sozinha. Vinha jantar pelo menos 2 vezes por mês. Rafael sempre parecia genuinamente contente em ver lá. Eu dizia a mim mesma que isso era normal, era família. O rímel aconteceu numa terça-feira de outubro. Eu estava fazendo roupa suja. A calça social cinza escuro do Rafael, a que ele usava nas segundas. Revirei os bolsos por hábito, porque ele sempre deixava recibos ou protetor labial neles. Minha mão fechou em torno de algo cilíndrico e liso. Tirei esperando uma caneta. Era um tubo de rímel preto, fino, daquele com anel dourado na tampa. Uma marca que eu não usava. Eu era mulher de marca de farmácia. Esse era caro. L'Oréal Voluminous, edição limitada em preto fosco. Virei o tubo nos dedos. Fiquei parada na lavanderia por um bom tempo. Meu primeiro pensamento, e não me orgulho disso, foi que eu mesma tinha colocado ali e esquecido. Fui até minha necessaire no banheiro. Contei meus rímeis. Os meus eram de farmácia, ambos marrom escuro, ambos meus. Esse não me pertencia. De quem era então? Coloquei o tubo na borda da pia do banheiro e fiquei olhando para ele do jeito que se olha algo que ainda não te machucou, mas você sabe que vai. E então algo se encaixou. Uma memória pequena e tremulante. No mês passado, no jantar de domingo, Viviane tinha retocado a maquiagem no banheiro de visitas antes da sobremesa. Eu tinha passado pela porta e a visto inclinada para o espelho, com o pincel do rímel na mão. Não pensei nada na hora, mas Viviane usava um tom bem específico, preto fosco, tampa fina dourada. Peguei o tubo novamente e olhei o rótulo. L'Oréal Voluminous Midnight Black, edição limitada. Minhas mãos estavam completamente firmes. Isso me assustou mais do que se estivessem tremendo. Não disse uma palavra para Rafael naquela noite. Ele chegou em casa às 19h30, serviu um uísque, perguntou como tinha sido meu dia. Eu disse que estava tudo bem. Fiz macarrão. Comemos assistindo ao jornal. Ele me deu um beijo na têmpora antes de dormir e disse: "Te amo, amor." Do jeito que as pessoas dizem coisas que repetiram tantas vezes que já não escutam mais a si mesmas. Esperei até ouvir a respiração dele ficar lenta e regular. Então fui ao banheiro, abri o armário embaixo da pia
e encontrei o frasquinho pequeno de cola branca para artesanato que eu usava nos projetos de fim de semana. Virei o tubo de rímel várias vezes nas mãos. O rímel da minha irmã no bolso do meu marido. Pensei no que aquilo significava. Pensei em quanto tempo provavelmente já estava acontecendo. Pensei em cada ligação de domingo com Viviane, ela perguntando como Rafael estava, eu dizendo que estava bem, nós conversando sobre nada, aquela performance tão específica. Destampei o rímel. Espremi 4 pequenas gotas de cola dentro, ao longo do pincel, o suficiente para cobrir. Não o suficiente para ser visível imediatamente. Recoloquei a tampa com cuidado, limpei o exterior com um lenço de papel. Depois guardei de volta, não na roupa suja, mas no bolso da calça cinza escuro, dobrada cuidadosamente na prateleira onde eu tinha colocado depois de seca, exatamente onde havia encontrado. E esperei. Os 3 dias seguintes foram os mais solitários da minha vida. E isso diz muito para uma mulher que cresceu em uma casa onde o silêncio era uma arma. Eu seguia minha rotina como um fantasma habitando a própria vida. Fazia café. Ia trabalhar. Eu era paralegal em um escritório de médio porte em São Paulo, Henderson Cole. E a ironia de passar os dias ajudando advogados a construírem casos, enquanto eu silenciosamente montava o meu, não me escapava. Voltava para casa, cozinhava, sorria, perguntava sobre o dia de Rafael, ouvia as respostas e observava o rosto dele em busca dos sinais que agora eu não conseguia mais parar de procurar. Ele era bom. Essa era a parte que me pegava de surpresa no corredor do supermercado ou parado no semáforo da Marginal. Ele era bom nisso, o que significava que tinha prática, o que significava que não era novidade. Tentei calcular a linha do tempo. Rafael e Viviane sempre se davam bem, mas quando bem, virou outra coisa. Repassei o último ano, as viagens estendidas de trabalho dele para o Rio, as noites em que ele chegava distante e depois inexplicavelmente carinhoso, o jeito como pessoas culpadas às vezes exageram na correção. O novo corte de cabelo de Viviane na primavera passada. Ela apareceu no Páscoa mais arrumada, do jeito que alguém se veste para outra pessoa. Eu não tinha entendido na época. Entendi agora. Uma semana antes de encontrar o rímel, Viviane cancelou nossa ligação de domingo pela primeira vez em 2 anos. Disse que estava com enxaqueca. Eu acreditei sem questionar. Por que questionaria? Eu ficava com tudo isso nas noites. Depois que Rafael dormia, na mesa da cozinha com um chá já frio e um bloco de anotações na frente. Eu anotava o que sabia, o que suspeitava, o que podia provar e o que não podia. Traçava linhas entre os fatos, do jeito que via os advogados construírem cronologias para os casos. Eu era boa nisso. Era o que eu fazia, o que eu sabia com certeza. O rímel era da Viviane. Tinha estado no bolso de Rafael. Ele não havia mencionado ter encontrado, não havia mencionado nada. O que eu não sabia, quanto tempo, quão sério, se era paixão ou amor, se Viviane se sentia culpada ou justificada, se Rafael planejava me deixar, ou se pretendia manter as 2 vidas correndo em paralelo indefinidamente. O medo era real e físico, uma pressão fria atrás do externo que dificultava respirar fundo, mas por baixo dele, algo mais se solidificava. Eu reconhecia a sensação de momentos difíceis da vida antes. Era a sensação de uma decisão sendo tomada, não decidida, já feita naquela parte de você que age antes que a mente consciente alcance. Eu não ia chorar até a paralisia. Não ia confrontar Rafael sem nada e vê-lo negar tudo com a confiança de um homem que nunca foi pego. E eu absolutamente não ia deixar que eles pensassem, nem por um momento, que eu era alguém que podia ser enganada sem consequência. Eu precisava de prova real, do tipo que não pudesse ser explicada. Meu primeiro passo foi documentação. Criei uma pasta privada em uma conta na nuvem que Rafael não conhecia, uma antiga que eu tinha feito durante uma organização digital 2 anos antes e nunca fechado. Coloquei nela fotografias do tubo de rímel antes de recolocá-lo no bolso. Fotografei ao lado dos meus próprios rímeis para comparação. Escrevi um relato datado de quando encontrei. Todo detalhe que conseguia lembrar. O dia, o horário, a calça, o bolso específico. Escrevi como escreveria um resumo de depoimento. Preciso, sem emoção. Meu segundo passo foi financeiro. 9 anos de casamento, e eu sempre fui um pouco passiva com nossas finanças conjuntas, porque Rafael cuidava da maior parte.
E eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, que era prático, que era assim que funcionava. Puxei nossas contas naquela noite e fiz cópias dos extratos dos últimos 6 meses. Depois abri uma conta poupança pessoal em outro banco, uma que Rafael não tinha nenhuma ligação, e comecei a transferir silenciosamente uma quantia pequena do meu depósito direto a cada pagamento. Nada dramático, 800 por semana, o suficiente para construir algo em que me apoiar. Meu terceiro passo foi mais delicado. Liguei para minha amiga Carla numa quarta-feira à noite, do carro no estacionamento do supermercado, com o motor ligado. Carla Chen era minha amiga mais próxima desde a faculdade. Era inteligente, discreta e tinha passado pelo próprio divórcio 4 anos antes. Sabia coisas que eu não sabia. Acho que o Rafael está traindo, eu disse quando ela atendeu. Disse direto e simples, sem preâmbulo, porque não aguentaria um caminho mais longo. Houve uma pausa. Então Carla disse baixinho, quão certa você está? Bastante certa, eu disse, e acho que pode ser com minha irmã. Outra pausa, essa mais longa. Helena, ela finalmente disse, onde você está agora? No estacionamento. Vá para casa, tranque a porta do banheiro e me ligue de volta. E não diga nada para nenhum dos dois ainda. Nada, me promete. Eu prometi. Dirigi para casa. Fiz exatamente o que ela disse. Aquela noite, deitada ao lado de Rafael no escuro, pensei no rímel ainda guardado no bolso dele lá embaixo. Pensei em Viviane, a 20 minutos de distância na casinha arrumada dela, talvez também acordada. E pensei nas gotas de cola que eu tinha colocado no pincel. 4 pequenas gotas cuidadosas. E pensei, espera, eu era boa em esperar. Tinha esperado a vida toda pelas coisas desmoronarem. A diferença agora era que eu não ia esperar passivamente. Desta vez eu ia estar pronta. O nome da advogada era Patrícia Lima, e ela tinha um escritório no 4º andar de um prédio de vidro no centro de São Paulo, com vista para o rio. Eu a encontrei por indicação de Carla, que disse que ela era a melhor advogada de família da região e que não tolerava bobagem. O que Carla disse que significava que seria perfeita para mim. Marquei a consulta para uma quinta-feira de manhã, usando um dia pessoal do trabalho. Disse a Rafael que tinha consulta no dentista. Ele me deu um beijo na porta e disse, espero que não seja cárie. Eu respondi, eu também. E a facilidade da mentira me surpreendeu. Patrícia Lima era uma mulher de uns 55 anos, elegante e sem pressa, com óculos de leitura que colocava e tirava como pontuação. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, cruzou as mãos sobre a mesa e disse, você foi minuciosa, isso é bom. Agora vamos falar do que você realmente vai precisar. O que eu precisava, ela explicou, era mais que evidência circunstancial. O rímel, ela reconheceu, era convincente, mas não conclusivo. Um advogado habilidoso do lado de Rafael poderia argumentar várias explicações alternativas. O que eu precisava eram comunicações, mensagens, e-mails, qualquer coisa que estabelecesse um relacionamento íntimo contínuo entre Rafael e Viviane. Também precisava estabelecer a duração e o padrão, o que importaria muito na divisão de bens e pensão. Você também vai querer se proteger financeiramente, ela disse, já sabendo os passos que eu tinha começado. Quando contei sobre a conta separada, ela deu um pequeno aceno de aprovação. Continue, mantenha registros, não mostre suas cartas. Saí do escritório dela sentindo algo inesperado. Clareza, não felicidade, nada perto disso, mas aquela calma particular que vem do movimento para frente depois da paralisia. Comecei a observar de forma diferente. Eu já conhecia nossa rede Wi-Fi de casa. Eu gerenciava o roteador, sempre gerenciei porque Rafael era inútil com tecnologia. Naquela semana, acessei o painel de administração do roteador pela primeira vez em 2 anos e descobri que ele registrava o histórico de conexões de dispositivos. Nada tão específico quanto o conteúdo, mas o suficiente para ver quando os dispositivos se conectavam e por quanto tempo. O celular de Rafael se conectava à nossa rede toda noite, mas 3 semanas antes, numa quinta, o mesmo dia em que ele disse que estava no Rio para um jantar com cliente, um segundo dispositivo tinha se conectado brevemente à rede pouco antes das 22. Um iPhone, identificador serial diferente. Anotei. Então veio o momento que mudou tudo.
Num sábado à tarde, Rafael disse que ia ao supermercado de materiais de construção comprar borracha de vedação. Ficou fora 2 horas. O lugar ficava a 11 minutos de casa. Quando voltou, trazia apenas uma sacolinha pequena que levou 30 segundos para carregar para dentro. Esperei ele entrar no banho, então chequei a sacola. Uma embalagem de borracha de vedação, recibo com horário 14h48. Ele tinha saído às 12h30, 1h30 sem explicação. Não disse nada, mas naquela noite, enquanto Rafael assistia futebol na sala, ouvi o celular dele vibrar no balcão da cozinha. Eu estava a 1,5 metro de distância, enxaguando um copo. A tela acendeu com a prévia de uma mensagem antes que ele pudesse reagir. Li 4 palavras antes da tela travar. Saudade já. V. Coloquei o copo no balcão com as 2 mãos, com cuidado, do jeito que se coloca algo frágil quando não confia na própria pegada. Virei e fui para a despensa e fiquei lá dentro, entre as latas e os rolos de papel toalha extras, respirando devagar pelo nariz e soltando pela boca, do jeito que aprendi na única aula de meditação que fiz e nunca mais voltei. Rafael apareceu na cozinha um momento depois. "Tudo bem?" perguntou. "Tudo", eu disse, saindo da despensa com uma caixa de macarrão, só começando o jantar. Ele me observou por um segundo. Algo passou pelo rosto dele. Não exatamente culpa, mas como uma pessoa checando uma porta que deixou fechada, se certificando de que ainda está fechada. Depois voltou para o jogo de futebol. Fiz macarrão, arrumei a mesa, servi o jantar com mãos firmes, mas dentro do peito, algo que ainda estava no reino da suspeita tinha cruzado para a certeza. Não um sentimento, não uma intuição, um fato. Saudade já. V. 4 palavras. Repassei elas a noite toda e soube, com a precisão de uma mulher que passava a vida profissional transformando fatos ambíguos em registros inequívocos, que eu tinha acabado de passar do ponto sem retorno. Aquela noite abri minha pasta na nuvem e adicionei uma nova entrada. Data, horário, texto exato da mensagem que vi. Anomalia de conexão de dispositivo dos logs do roteador. A lacuna do recibo do supermercado de construção. Li para mim mesma como um resumo. Depois liguei para Patrícia Lima e deixei recado pedindo uma nova consulta o mais breve possível. Do outro lado da cidade, imaginei Viviane deitada na cama, celular na mão, sorrindo para a tela. Me perguntei se ela tinha pensado em mim. Me perguntei se ela tinha contado a si mesma alguma versão da história que tornava aquilo aceitável, que Rafael era infeliz, que eu era fria, que amor é amor e o que se pode fazer. As pessoas contam todo tipo de coisa para si mesmas. Pensei no tubo de rímel. Pensei se ele já tinha sido usado. Pensei, ainda não, mas em breve. O rímel foi usado numa sexta-feira. Eu soube porque Rafael não estava em casa quando aconteceu. Ele tinha dito que tinha uma reunião até tarde no centro. Jantar com cliente de fora. Eu disse que tudo bem. Pegaria algo da geladeira. E peguei. Comi sopa requentada no balcão da cozinha sozinha e pensei em Viviane se arrumando em algum lugar. No espelho do banheiro dela, as luzes acesas, alcançando o tubo. Não pensei na gota de cola de propósito. Não houve momento de antecipação, nem contagem regressiva mental dramática. Eu tinha colocado e soltado, do jeito que se planta algo na terra e depois tenta não ficar cavando para ver se brotou. Soube pela minha mãe. Minha mãe Sandra me ligou no sábado de manhã, enquanto eu regava o jardim dos fundos. "Você soube da Viviane?" Ela disse antes mesmo que eu pudesse cumprimentar direito. Meu peito apertou. O que aconteceu? Ela está bem, não entra em pânico, mas teve uma espécie de reação alérgica ao redor dos olhos ontem à noite. Uma vizinha chamou o SAMU porque a viu saindo do prédio em pânico. Os olhos dela estavam inchados, quase fechados, e ela estava com muita dor. Levaram para observação. Já está em casa, mas está péssima, pelo que dizem. Disse que deve ter usado um lote ruim de rímel. Fiquei parada no jardim, mangueira na mão, e disse: "Meu Deus, ela está bem?" "Sim, está mais envergonhada do que qualquer coisa. Você conhece a Viviane." Mamãe fez uma pausa. Ela mencionou que pode ter pegado emprestado o rímel de alguém recentemente. "Você sabe alguma coisa sobre isso?" "Não", eu disse. "Não faço ideia." Depois que desliguei, fiquei imóvel por um longo tempo, a água formando poça na base do alecrim porque esqueci de mover a mangueira.
Aqui está o que senti. Uma mistura complicada e desconfortável de satisfação e horror. Não orgulho. Quero deixar isso claro. O que eu fiz foi mesquinho e arriscado, e eu sabia. Cola branca perto dos olhos não era algo para se tratar com leviandade. Eu tinha pesquisado antes. Não tóxica, solúvel em água, usada em maquiagem de teatro, sem danos permanentes. Mas ainda assim, o que confirmou, porém, foi tudo. Rafael chegou em casa naquele sábado ao meio-dia com cara de quem mal tinha dormido. Estava distraído, checando o celular o tempo todo. Quando minha mãe ligou para ele para contar sobre Viviane, observei o rosto dele com atenção. O maxilar dele travou. Recuperou rápido e disse: "Nossa, que horrível", no tom certo, mas não encontrou meus olhos. Ele sabia exatamente de quem era aquele rímel. Na terça seguinte, minha consulta com Patrícia foi produtiva. Levei tudo. Os logs impressos do roteador, meu relato escrito da mensagem de texto, a cronologia das mudanças de comportamento, os registros financeiros que eu vinha compilando. Ela revisou, fez cópias e disse que estávamos construindo uma base sólida. "Entrar com o processo?" Perguntei. "Ainda não", ela disse, "mas em breve. Quero mais algumas comunicações concretas se conseguirmos." 3 dias depois, Rafael me ligou no meio da tarde. Eu estava na minha mesa no escritório. A voz dele, quando atendi, era a voz cuidadosa de um homem escolhendo as palavras. "Preciso falar com você sobre uma coisa", ele disse. "Quando você chegar em casa", eu respondi. "Tudo bem." Desliguei e liguei imediatamente para a Patrícia. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Rafael sentado na sala. Não na cozinha, a sala, o que significava algo formal, algo encenado. E ao lado dele no sofá, para meu choque absoluto, estava Viviane. Ela estava pálida, a pele ao redor dos olhos ainda ligeiramente rosada e inchada nas bordas. Estava vestida com cuidado, como alguém que precisava parecer composta. "Precisamos falar com você", Rafael disse. Sentei na poltrona em frente a eles. Cruzei as mãos no colo. "Tudo bem", eu disse. O que se seguiu foram 20 minutos da conversa mais cuidadosamente redigida e ensaiada que já presenciei. Eles não confessaram o caso, não em linguagem clara. O que disseram, basicamente, era que estavam preocupados comigo, que eu parecia distante e retraída, que pessoas que me amavam estavam preocupadas, que Rafael sentia que tínhamos nos afastado e que ele achava que precisávamos de terapia de casal. Era, eu percebi, um ataque preventivo. Eles achavam que eu suspeitava. Decidiram que a melhor defesa era vir até mim primeiro e redefinir a narrativa, se posicionar como as partes preocupadas e eu como a instável. "Só estamos preocupados com você", Viviane disse. Ela sustentou meu olhar e vi nos olhos dela algo que eu não esperava. Não culpa, mas um tipo de cálculo frio. Ela tinha feito sua escolha e estava defendendo. "Agradeço a preocupação", eu disse. Minha voz estava firme. "Vou pensar na ideia da terapia." Eles trocaram um olhar. "Helena", Rafael começou. "Eu vou pensar", eu disse baixinho, agradavelmente, como se tivessem sugerido um restaurante novo. Eles saíram juntos. Saíram da minha casa lado a lado, e eu observei da janela da frente enquanto Rafael segurava a porta do carro para minha irmã. Sentei de novo na poltrona. Minhas mãos tremiam um pouco agora, e eu deixei. Ninguém estava olhando. Dei isso a mim mesma. Depois tirei um feriado de 4 dias. Tinha os dias pessoais e dirigi até uma pousada pequena no interior de Minas que Carla recomendou, com árvores secas, ar frio e lareira no quarto. Dormi mais do que tinha dormido em meses. Li um romance. Jantei sozinha e não pedi desculpas a ninguém pela mesa para uma pessoa. Quando dirigi de volta para casa no domingo à noite, eu estava firme novamente, voltando para São Paulo naquela noite de domingo. Vendo as luzes da Via Expressa começando a aparecer contra o céu escurecendo, me senti diferente, não curada. Eu não era ingênua de achar que 4 dias em Minas constituíam cura, mas enraizada, como uma árvore que foi transplantada e silenciosamente refez suas raízes enquanto ninguém olhava. Rafael tinha mandado 2 mensagens enquanto eu estava fora. A primeira dizia: "Só checando. Espero que você esteja bem." A segunda, à noite, dizia: "Devemos conversar quando você voltar." Ambas no tom atencioso, ligeiramente excessivamente cuidadoso de um homem
que não tinha certeza de quanto eu sabia e estava gerenciando a exposição. Não respondi nenhuma. Viviane não mandou nada. Isso me disse algo. Quando entrei em casa no domingo à noite, Rafael estava na cozinha. Tinha feito jantar salmão, meu favorito, e arrumado a mesa com os guardanapos bons. A cena era quase comoventemente transparente. Reconheci pelo que era. A segunda fase da estratégia deles. Depois de tentar a abordagem preocupada, ele agora tentava a abordagem doméstica. Conforto, normalidade. Veja como somos bons juntos. Sentei. Comi o salmão. Fui perfeitamente agradável. Elogiei o tempero porque estava realmente bem feito e não havia motivo para ser mesquinha com salmão. Quando Rafael tocou minha mão por cima da mesa e disse: "Senti sua falta, Helena", eu olhei para ele firmemente e disse: "Tenho estado cansada. O trabalho tem sido muito." Ele procurou no meu rosto. Não dei nada. Depois do jantar, lavei a louça enquanto ele assistia à televisão e pensei no que Patrícia tinha dito na segunda reunião. Quanto mais calma você estiver, mais poder você tem. Ela quis dizer legalmente. Uma requerente composta se apresenta melhor que uma angustiada. Mas eu descobri que era verdade em todas as dimensões. Calma era a armadura. Calma também. Eu estava descobrindo. Era um tipo de punição. Rafael não sabia o que fazer com uma esposa que se recusava a rachar. Ele teria preferido lágrimas, acusações, algo a que responder, negar, gerenciar. Uma briga tem forma. Você consegue navegar uma briga. O que eu estava dando a ele era uma superfície sem apoios. 3 dias depois que voltei, Viviane ligou. Deixei tocar. Depois ouvi o recado que ela deixou. A voz dela estava um pouco brilhante demais, casual demais, o equivalente vocal de alguém dizendo "tudo normal", enquanto visivelmente suava. Disse que só estava checando, que esperava que pudéssemos tomar um café em breve, que tinha pensado em mim. Salvei o áudio em uma pasta no celular e não retornei. Em vez disso, tomei café com Carla. Nos encontramos numa quinta de manhã num café pequeno em Barueri, longe do meu bairro habitual, distante o suficiente de quem pudesse conhecer Rafael ou Viviane. Contei tudo a Carla, menos o detalhe da cola. Guardei isso para mim pelos meus próprios motivos, porque não tinha certeza de como Carla interpretaria. Mas contei sobre a advogada, os passos financeiros, a mensagem que vi no celular de Rafael, o confronto conjunto na minha sala. Carla ficou quieta o tempo todo. Mexeu o café e ouviu com a atenção focada de uma mulher que sabia o que era reconstruir a si mesma dos destroços. "O que você quer?" Ela perguntou quando terminei. "Não o que você acha que deve querer. O que você realmente quer." "Quero sair", eu disse. Saiu sem hesitação. Ela assentiu. "Então vamos garantir que você saia inteira." Carla, descobriu-se, tinha mantido contatos mais úteis do próprio divórcio do que eu imaginava. Ela me conectou com um contador forense chamado Roberto Farias, que se especializava em casos de bens conjugais e tinha talento particular para encontrar dinheiro que alguém tinha movido silenciosamente. Porque Rafael, eu estava percebendo, podia ter motivos próprios para começar a mexer nas finanças. Roberto era minucioso, metódico e caro. E eu fiquei muito feliz por ter construído silenciosamente minha conta separada nas últimas semanas. Também liguei para minha prima Rachel, que era terapeuta em Florianópolis e sempre foi a familiar em quem eu mais confiava. Não uma sessão, só uma ligação. Ela ouviu a história com a calma de uma terapeuta que também era prima, combinação particular e valiosa. Disse que o que eu estava vivendo, a estranha estabilidade fria misturada com luto, era normal, adaptativo. Disse: "Algumas pessoas ficam quietas quando sentem dor, em vez de barulhentas, e que quieto não significava bem e não significava quebrada, significava só processando. Você está fazendo a coisa certa, não explodindo impulsivamente." Ela disse: "Mantenha o equilíbrio." Eu mantive o equilíbrio. Rafael me observava do outro lado da mesa de jantar toda noite, com algo que estava se tornando. Eu achava inquietação genuína. Ele já esperava uma reação a essa altura, algo com que pudesse trabalhar. A espera estava deixando ele ansioso. Ótimo. Viviane, presumivelmente recebendo relatos dele, também esperava. Eu conseguia sentir. Do jeito que às vezes se sente o tempo mudar antes de chegar. Deixem eles esperarem. Eu tinha um plano, uma advogada, um investigador financeiro, uma melhor amiga
e uma prima terapeuta. Eles tinham um segredo que já desenvolvia suas próprias rachaduras finas. Eles vieram numa manhã de sábado em novembro, quando as árvores estavam nuas e o céu da cor de estanho velho. Vi o carro de Rafael entrar na garagem e 1 minuto depois, o Camry branco de Viviane estacionando atrás. Tinham vindo em carros separados, o que me pareceu uma pequena escolha reveladora, uma proteção contra a aparência de chegarem juntos, como se carros separados apagassem o que eram. Observei da janela da cozinha, ainda de hobby, café na mão. Não me movi para abrir a porta. Esperei a campainha tocar 2 vezes antes de ir. Rafael parecia cansado. Viviane parecia composta do jeito de alguém que tinha praticado compostura no espelho aquela manhã. Estava usando um casaco que eu tinha ajudado ela a escolher 2 invernos antes, um de lã azul marinho da Renner. Notei o detalhe e arquivei do jeito que arquivava tudo agora. Queríamos passar aqui, Rafael disse. Podemos entrar? Claro, eu disse. Fiz café. Fiz deliberadamente, devagar, à vista deles, porque estabelecia que eu controlava aquele espaço e aquele ritmo. Coloquei 3 canecas na mesa da cozinha e sentei com a minha e esperei. A cozinha estava quieta, exceto pelo som do aquecedor ligando. Eu sempre achava aquele som reconfortante. Aquela manhã, parecia um metrônomo contando regressivamente. O que se seguiu começou como um pedido de desculpas. Rafael falou primeiro. Disse que lamentava o jeito como as coisas tinham estado ultimamente, que sabia que tinha ficado distraído e emocionalmente ausente. Queria ir para a terapia de verdade, porque acreditava em nós e no casamento, e não queria perder o que construímos juntos. Mencionou a viagem que fizemos para a Bahia no nosso 5º aniversário, sem ser provocado. Do jeito que as pessoas alcançam uma memória compartilhada quando precisam lembrar que um dia significaram algo para você. Foi um movimento inteligente. Quase funcionou. Não porque mudou minha mente, mas porque por um segundo desprotegido, eu pude sentir o cheiro do ar salgado e ver os telhados da pousada da janela do quarto, e tive que fechar silenciosamente aquela porta e voltar para a mesa da cozinha. Então Viviane falou. Ela esticou o braço por cima da mesa e colocou a mão sobre a minha. Os olhos dela eram sérios e quentes, o calor de alguém que ensaiou o calor. Disse que estava preocupada comigo, que tinha notado que eu estava me afastando da família. A palavra dela, família, como se ela fizesse parte dela de forma inocente, e que queria que tivéssemos uma relação novamente, uma de verdade. Disse que sabia que as coisas estavam tensas e lamentava qualquer coisa que pudesse ter feito para contribuir para isso. Qualquer coisa que pudesse ter feito. Olhei para a mão dela sobre a minha. Olhei para o rosto dela. Pensei em saudade já. Vê, agradeço vocês terem vindo, eu disse. Minha voz estava calma e quente e completamente desligada de qualquer coisa que eu realmente sentia. Tenho pensado muito e concordo que as coisas estão estranhas. Acho que terapia é uma boa ideia. Algo relaxou na postura de Rafael. Um relaxamento físico visível que ele tentou suprimir e não conseguiu completamente. Viviane se inclinou para a frente encorajada. Tem uma coisa que queríamos falar com você, ela disse. Não sei se você tem conversado com alguém profissionalmente, juridicamente, mas Rafael e eu achamos que esse tipo de passo só tornaria as coisas mais difíceis, mais adversariais. Isso machucaria todo mundo, Helena, especialmente você. Lá estava, especialmente você. Acho, ela continuou, ainda naquela voz quente e cuidadosa, que se você estiver conversando com alguém, uma advogada, por exemplo, talvez valha a pena dar um passo atrás pelo seu próprio bem, pelo bem da família. Ela inclinou ligeiramente a cabeça ao dizer isso. O gesto familiar que eu tinha visto 100 vezes nas mesas de jantar e nas festas de fim de ano. O que antes significava estou ouvindo e agora significava algo completamente diferente. Olhei para ela por um longo momento. Notei que estava usando os brincos de pérola que nossa avó deixou para ela. Usava quando queria parecer confiável. Você está me pedindo para não consultar uma advogada? Eu disse. Viviane piscou. Estou pedindo para você pensar no que realmente quer. Pensar no dano que esse tipo de processo causa. Rafael te ama. Todos te amamos. Rafael entrou rápido, quase sobre as palavras dela. Ninguém quer conflito aqui, Helena. Só queremos que as coisas fiquem bem. Assenti devagar. Tomei um gole do café. Deixei o silêncio ficar um momento mais longo do que era confortável. Nenhum dos dois preencheu.
Vou pensar no que vocês disseram, eu disse a eles. Eles saíram 20 minutos depois. Eu os acompanhei até a porta, sorri, observei eles irem para seus respectivos carros. Viviane olhou para trás uma vez do Camry. Levantei a mão. Ela foi embora. Fechei a porta da frente. Fiquei no hall de entrada com as costas contra a porta e permiti a mim mesma, por um curto e preciso período de tempo, sentir o medo que a visita tinha depositado em mim, porque era medo, do tipo que não vem de ameaça física, mas de reconhecer o quão deliberados eles eram. Tinham vindo com uma mensagem coordenada. Pare o processo legal. Recue. Nós te amamos, mas estamos avisando. Tinham sentado à minha mesa da cozinha com suas palavras ensaiadas e seus olhos cuidadosos e as usado como ferramentas. E o que me perturbou mais não foi a audácia, mas a fluência. Tinham tido aquela conversa entre si antes, talvez várias vezes, refinando, planejando. Há quanto tempo eles vinham planejando coisas juntos? Me perguntei quantas conversas tinham acontecido em quantos lugares que eu nunca veria. Era isso que especialmente você significava. Minhas mãos estavam frias. Meu coração batia mais rápido do que eu gostaria. Mas então, e essa é a coisa a que eu sempre volto, a coisa que mais me surpreendeu sobre mim mesma, o medo não paralisou. Ele metabolizou. Se converteu em outra coisa, limpa, dura e direcionada. Uma precisão como se o medo fosse o combustível e a convicção fosse o motor. E eu não sabia que era feita assim até aquele momento. Fui até minha mesa, abri o laptop, escrevi um e-mail para Patrícia Lima com o assunto "Por favor, prossiga". 3 palavras. Apertei enviar e senti algo se assentar fundo e sólido no peito, como um osso encaixando na posição correta depois de muito tempo torto. Patrícia entrou com o processo em dezembro. Soube que os papéis foram entregues numa quarta, porque Rafael me ligou do escritório. Eu estava, por design cuidadoso, na casa de Carla aquela tarde, e a voz dele tinha aquela qualidade particular de alguém que levou um golpe e ainda não registrou completamente. Não bravo, nem mesmo acusatório, só uma estranha qualidade abafada, quase perdida. Você entrou com o processo, ele disse. Sim, eu disse. Um silêncio. Helena, minha advogada vai entrar em contato. Eu disse com gentileza genuína, porque não era cruel. E isso não era crueldade. Era apenas o movimento necessário de uma porta se fechando. Depois encerrei a ligação, coloquei o celular virado para baixo no balcão da cozinha de Carla e aceitei a taça de vinho que ela já estava me entregando. Sentei à mesa dela e olhei a vista familiar do quintal, o carvalho que ela sempre quis podar, o comedouro de pássaros que ela reabastecia toda semana e senti a estranha sensação dupla de tudo mudando enquanto as coisas comuns permaneciam exatamente iguais. O que eu não esperava e Patrícia esperava, e tinha me preparado, foi a velocidade com que Viviane escalou. Ela apareceu na minha casa no sábado seguinte, não com Rafael desta vez, sozinha, o que significava que era pessoal e não estratégico. Os olhos dela estavam brilhantes e havia 2 manchas rosadas altas nas bochechas. Estava furiosa, e Viviane nunca foi boa em conter fúria. Tinha escondido sob performance, mas a performance estava desgastando. Ela entrou quando abri a porta. Não a convidei para sentar. Você vai destruir esta família. Ela disse antes mesmo de tirar o casaco. Você entende isso? O que você está fazendo vai explodir tudo. E para quê? Você não estava feliz, Helena. Todo mundo conseguia ver. Você e Rafael eram só colegas de quarto há anos. Todo mundo tinha visto isso? Viviane tinha observado meu casamento em busca de fraquezas, anotando suas falhas, catalogando seus pontos mais moles. O pensamento veio e foi. Não deixei criar raiz. Não agora. Viviane, eu disse. Não terminei. Viviane, minha voz estava baixa, não dura, não elevada, baixa. Gostaria que você soubesse que gravei esta conversa, como é meu direito legal, e que qualquer coisa que você diga agora pode ser relevante para o processo. Ela parou de falar. Observei ela recalibrar. As manchas rosadas nas bochechas se espalharam um pouco, e depois a expressão dela fez algo complicado, uma sequência rápida de raiva, incerteza e algo que podia ser medo. Você está me gravando? Ela disse. Sim. Ela me olhou por um longo momento. O casaco azul marinho, os brincos de pérola novamente. Tinha se vestido para um confronto que esperava vencer. Isso não é você, ela finalmente disse. Não é quem você é. Na verdade, é, eu disse. Ela saiu.
A porta não bateu exatamente. Ela segurou, mas fechou com força. 2 semanas depois, Rafael pediu uma reunião com Patrícia e o próprio advogado, um homem chamado Geraldo Henriques, de um escritório em São Paulo. Nos encontramos em uma sala de conferência no prédio de Patrícia, com vista para o rio nas janelas. Cheguei 10 minutos adiantada como Patrícia tinha orientado, porque quem já está sentado domina a sala de forma diferente de quem entra. Eu estava sentada, café na mão, papéis organizados, quando Rafael entrou pela porta. Ele me viu e parou por uma fração de segundo, quase imperceptível. Depois se recuperou e sentou do outro lado da mesa, a primeira vez que estávamos na mesma sala formalmente desde o processo, e ele parecia alguém que não dormia bem, o que provavelmente era verdade. Geraldo Henriques era de cabelo prateado, suave, e sentava com a autoridade tranquila de um homem que cobrava alto e sabia disso. O que Henriques propôs foi uma separação negociada com acesso compartilhado aos bens e um acordo privado, sem divulgação pública de detalhes específicos. Era uma oferta generosa de certa forma. Também era uma oferta projetada para proteger Rafael. Descoberta limitada, exposição limitada, nada nos autos sobre o caso ou com quem. Olhei do outro lado da mesa para Rafael. Ele encontrou meus olhos pela primeira vez em meses. Havia algo ali. Não exatamente culpa, mas como luto real. Talvez ele tivesse me amado na forma diluída que o amor toma quando você também está traindo alguém. Sustentei o olhar dele firmemente, sem dar nada para ler, e ele foi o primeiro a desviar o olhar. Virei para Patrícia. Ela deu o menor balançar de cabeça. Tínhamos conversado sobre esse momento. Eu tinha algo que Geraldo Henriques e Rafael não sabiam que eu tinha. Roberto Farias, o contador forense, tinha encontrado 3 semanas antes uma série de transferências da nossa conta de investimentos conjunta para uma conta de corretora só no nome de Rafael, começando 14 meses antes. Um total de R$ 310 mil movidos em quantias calculadas para ficar logo abaixo dos limites de notificação. As transferências tinham começado, de acordo com a linha do tempo, aproximadamente 2 meses depois que Viviane apareceu no jantar de Páscoa com um novo corte de cabelo. Ele estava planejando isso. Tinha começado a preparar uma saída financeira antes mesmo de eu encontrar o rímel, antes de eu encontrar qualquer coisa. Enquanto eu fazia jantar e lavava roupa e perguntava sobre o dia dele, ele construía um futuro separado, tijolo por tijolo silencioso. O pensamento não me devastou do jeito que poderia ter feito alguns meses antes. Ele clareou. Toda a dúvida que eu tinha sobre o caminho que escolhi se dissolveu no ácido limpo daquele fato. Deixei Henriques terminar a proposta. Deixei a sala ficar em silêncio por um momento. Então abri a pasta na minha frente e deslizei 3 páginas impressas pela mesa de conferência. Rafael olhou para as páginas. O rosto dele mudou. Passou por várias expressões em poucos segundos. Compreensão, depois algo próximo ao pânico, depois uma estranha imobilidade que era pior que as duas. Geraldo Henriques pegou as páginas, leu e não disse nada por um momento. Um momento longo o suficiente para ter seu próprio peso. Dr. Vargas, ele disse finalmente em voz mais baixa. Gostaria de um momento a sós com meu cliente. Patrícia e eu nos levantamos. Pegamos nossas coisas e saímos para o corredor. Através da parede de vidro, eu conseguia ver Henriques falando com Rafael em voz baixa e rápida. Rafael tinha as mãos espalmadas na mesa. Olhava para as páginas impressas. Parecia, pela primeira vez desde que eu o conhecia, genuinamente pequeno. Patrícia disse no corredor, quase baixinho, bem feito. Observei Rafael através do vidro. Senti, e quero descrever isso com cuidado porque importa, a ausência de triunfo. O que senti foi clareza. Como uma sala pela qual você vinha andando no escuro e alguém finalmente acende a luz e você consegue ver os móveis nos quais vinha trombando por anos. Eu disse, o que acontece agora? Agora, Patrícia disse, ele aceita o acordo real ou vamos a julgamento e o juiz vê essas transferências. Ele aceitou o acordo. O acordo final foi assinado em fevereiro, numa manhã fria e clara, com geada no chão do lado de fora do prédio de Patrícia e luz fina de inverno entrando pelas janelas da sala de conferência. Foram 11 semanas de idas e vindas entre o escritório de Henriques e o de Patrícia para chegar até lá. E houve momentos, um em particular em meados de janeiro, quando a equipe de Rafael fez uma última tentativa de reclassificar
em que senti o familiar aperto frio no peito retornar. Patrícia tinha me ligado naquela noite, e eu sentei no chão da cozinha com as costas contra o armário, o que não era digno, mas era honesto, e ouvi ela explicar por que o argumento não se sustentaria. Ela estava certa. Não se sustentou. Mas a tentativa me disse algo sobre o tipo de pessoa que Rafael tinha decidido se tornar na própria defesa. Alguém disposto a reescrever os fatos até que servissem a ele. Arquivei isso também. Ajudou, mas Patrícia segurou, Roberto Farias segurou e eu segurei. O que recebi no acordo? A casa, nossa casa, aquela com varanda ao redor, que eu tinha escolhido e na qual passei 9 anos enchendo de móveis, plantas e o trabalho doméstico particular que transforma uma estrutura em lar. Pleno domínio, sem período de compra. Recebi minha parte de todos os bens acumulados durante o casamento, mais danos das transferências não divulgadas, porque os tribunais não olham com bons olhos para um cônjuge que move unilateralmente fundos conjugais, e Geraldo Henrique sabia que era melhor não levar aquilo a um juiz. Recebi uma pensão alimentícia justa adequada à diferença de renda entre nós pelo período de 5 anos. O que Rafael recebeu, suas contas pessoais, seu carro, suas roupas e as consequências particulares de ter sido pego com R$310 mil que tentou esconder. Recebeu a conta de Geraldo Henriques, que supostamente ocupou 2 páginas inteiras. Recebeu a distinção, agora em registro legal, de ter sido o cônjuge cuja conduta financeira exigiu um acordo aprimorado. Ele carregaria aquela papelada para onde quer que o próximo capítulo o levasse. O que eu não recebi foi drama. Não houve confronto explosivo no tribunal, nenhuma cena pública feia, nenhum momento de verdades gritadas na sala. Tudo aconteceu em salas de conferência, através de advogados e em documentos escritos cuidadosamente redigidos. Porque é assim que essas coisas funcionam quando uma pessoa é organizada, precisa e se recusa a agir pelo pânico. Patrícia tinha razão sobre a calma. A calma tinha me poupado uma quantia significativa de dinheiro e meses de processo adicional. A calma, no final, foi o instrumento mais afiado que eu tinha. O dia em que o acordo foi assinado, dirigi de volta para minha casa agora num sentido legal descomplicado, e sentei na varanda com meu casaco de inverno e uma xícara de café e olhei o quintal pelado da frente, as luzes de Natal dos vizinhos que ainda estavam ligadas em fevereiro e a rua quieta onde eu morava havia 9 anos. Eu ainda não tinha chorado. Não de verdade, não completamente. Chorei uma vez no carro depois de uma ligação particularmente difícil com Patrícia em janeiro e uma vez falando com Rachel ao telefone tarde da noite, mas não tinha feito a coisa completa. Suponho que tivesse medo de que, se começasse, a precisão que eu mantinha se dissolveria, e eu precisava da precisão. Chorei na varanda aquela tarde, não dramaticamente. Não havia ninguém olhando mesmo. Apenas uma liberação quieta e sustentada, do jeito que uma torneira finalmente corre limpa depois de consertada. Chorei pelo casamento que achei que tinha, pela versão de Viviane que achei que existia, pelos 9 anos durante os quais eu estive, de certa forma, adormecida. Chorei pela mulher na lavanderia segurando um tubo de rímel, ainda sem saber o que significava, mas já entendendo em algum nível celular que começava. Chorei até não precisar mais, e então limpei o rosto com a manga do casaco e entrei. Fiz sopa. Houve uma última coisa. Viviane tinha contratado a própria advogada em janeiro, antecipando que eu pudesse buscar uma ação civil contra ela por danos relacionados ao caso, o que, nas circunstâncias específicas, tinha algum peso legal. Patrícia tinha me orientado sobre isso. Decidi, no final, não prosseguir. Não porque Viviane merecesse minha misericórdia, mas porque litígio adicional significava proximidade adicional com os dois. Meses adicionais da minha vida mental e emocional consumidos pelas escolhas deles. E decidi que meu tempo e minha atenção valiam mais do que qualquer julgamento civil contra minha irmã renderia. Eu tinha gasto o suficiente com eles. Queria minha energia de volta, toda ela para meu próprio uso. Escrevi uma carta para Viviane em vez disso. Não com raiva, não sentimental, factual. Disse que não prosseguiria com ação civil. Disse que considerava nosso relacionamento como irmãs terminado, não com raiva, mas no simples reconhecimento do que era verdadeiro. Disse que desejava sinceramente a ela uma vida na qual fizesse escolhas das quais pudesse se orgulhar.
Assinei com meu nome completo. Nunca recebi resposta. Rafael se mudou para um aluguel em Osasco. O que quer que ele e Viviane fizessem depois não era mais minha preocupação. Pintei a sala da frente em fevereiro, enquanto a papelada do acordo era finalizada. Um tom terracota profundo que eu amava havia anos e que Rafael sempre disse que era demais. Em pé na escada com o rolo na mão e a cor se espalhando pela parede em traços longos e uniformes, pensei em quantas vezes eu tinha cedido ao gosto dele, ao conforto dele, à ideia dele do que um ambiente devia parecer. Não mais. A cor era quente, vívida e inteiramente minha. E era, decidi, exatamente certa. Dei um passo para trás para olhar a parede. Senti algo que não sentia havia muito tempo, talvez anos. Me senti eu mesma. A primavera chegou cedo aquele ano. Ou talvez eu só tenha notado mais. Me inscrevi em uma oficina de jardinagem em vasos no centro comunitário em março. Foi assim que conheci Silvia, 62 anos, com a melhor risada que já ouvi. Ela se tornou meu compromisso fixo de café todo sábado de manhã, e a pessoa que eu ligava quando algo acontecia e eu precisava contar imediatamente para alguém. Amizade, eu tinha esquecido, podia acontecer tão rápido quando você não gastava toda a sua energia segurando algo quebrado junto. No escritório, me candidatei a uma promoção que evitava havia 2 anos, porque Rafael sempre desencorajava que eu assumisse muito estresse. Consegui em abril. Pedi o salmão caro no almoço de comemoração e não pedi desculpas por isso. Rachel veio de Florianópolis em maio. Na última noite ela disse: "Você parece mais leve." Eu não estava menos. Na verdade, me sentia mais, mas o peso que tinha ido embora era o peso particular de me proteger de alguém com quem eu deveria estar segura. No final de maio, comecei a sair com alguém, Daniel. Um engenheiro estrutural, humor quieto, um cachorro resgatado chamado Thor. Fomos devagar. Era gentil e real. Quanto a Rafael e Viviane, o relacionamento deles não sobreviveu ao processo de divórcio. O que quer que tivessem, alimentado pelo segredo, lutou sob a luz comum. Em abril, não estavam mais se falando. Rafael tinha diminuído de tamanho 2 vezes. Viviane tinha me perdido Rafael e perdido prestígio com minha mãe, que mantinha uma distância cuidadosa e fria. Ela tinha começado terapia. Ótimo. Eu quis dizer isso sem crueldade. Num sábado de junho, sentei na varanda com café e Thor dormindo aos meus pés, se debatendo com o que quer que os cachorros persigam nos sonhos. Pensei brevemente no rímel, mesquinho, arriscado, mas também a primeira coisa autônoma que eu tinha feito em anos. A ação que me tirou da passividade e lançou tudo o que se seguiu. Coloquei o café na mesa. O jardim estava brotando. Eu estava mais que bem. Se esta história ficou com você, adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. E se quiser ouvir mais histórias como esta, por favor se inscreva. Há mais de nós por aí do que você imagina. Obrigada por ouvir.